Entrando aqui na página do nosso Facebook para dar início a mais uma reflexão. Boa noite. A gente está entrando aqui na página do nosso Facebook. Entrando aqui na página do nosso Facebook para deixar uma reflexão. A gente entra nessa nossa página, né? E deixa aqui uma reflexão como já é de costume. Bem verdade que os intervalos estão aumentando. Antigamente a gente fazia uma live por dia, depois um dia sim, um dia não, depois duas só no final de semana. E agora está acontecendo que a gente só está deixando uma reflexão, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né? A gente que tem uma vida, né, assim, que tem que ser, infelizmente, apesar de nós sermos peregrinos aqui na Terra e estar de passagem, nós ainda temos as nossas ocupações e preocupações com a nossa vida secular, né? Então a gente não tem tanto tempo para estar deixando reflexões aqui na internet. Isso aí é para quem vive. Para quem vive da internet, dá certo. Quem vive da internet faz um vídeo de manhã, outro à tarde, outro à noite. Que Deus continue abençoando a vida de vocês que tem essa condição, né? Mas a gente não vive da internet. A gente usa a internet para pregar, né? Pregar assim, eu vou usar a expressão por amor. A gente prega por amor, porque a gente gosta mesmo. Quem não se conhece pessoalmente sabe que a gente não lida com a questão pregação do evangelho. Tipo, antes da gente entrar na reflexão, eu vou falar uma situação que acontece às vezes nas igrejas, né? Existem, por exemplo, pessoas que às vezes, quando vão pregar nas igrejas, né, essas pessoas vão movidas pelo seguinte sentimento: eu tenho que pregar porque eu sou pastor. Eu tenho que pregar porque eu sou obreiro. Ah, o pastor da minha igreja vai nos dar uma oportunidade da gente pregar na nossa congregação. Aí a pessoa faz mais por obrigação, né? Faz porque tem que fazer. É aquela coisa do eu tenho que fazer, tenho que preencher um tempo ali na liturgia do culto. E quem conhece o Messias, pessoalmente, sabe que eu não sou esse tipo de pessoa, né? Quem me conhece sabe que realmente, para a glória de Deus, não para me gabar e me gloriar, né? A gente mexe com essa questão, pregação, estudo da palavra, porque é uma coisa que a gente gosta. Quem me conhece pessoalmente sabe que até onde dá, por exemplo, até onde me é possível, eu sempre estou levando uma Bíblia comigo. Quem me conhece, né? Então a gente vai estar deixando aqui uma reflexão. Messias, aconteceu alguma coisa? Eu não sei se vocês assistiram. É porque tem gente que não acredita. Quando eu falo que eu prego mesmo no ímpeto daquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no nosso coração. Tem gente que não acredita na gente, né? Diz assim: ah, o Messias é um frustrado, o Messias é um revoltado, na internet, na igreja, ele quando prega é para atingir os outros. Aí eu digo: eu não prego para atingir ninguém. Eu prego movido no ímpeto do Espírito Santo de Deus. E quem acompanha as nossas pregações sabe que a gente tem falado uma coisa nessas últimas pregações. Eu sou um anônimo. Mas apesar de ser um anônimo, eu sou um anônimo que procuro fazer as coisas dentro do temor da palavra de Deus. O que a gente vinha falando há um tempo atrás aí? O que a gente vinha falando? É que o Espírito Santo de Deus, quem acompanha as nossas reflexões, sabe que eu não estou inventando não. Ah, Messias, depois que aconteceu, tu disse que Deus revelou. Não, era uma coisa que a gente já estava sentindo. A gente, no impulso da pregação, a gente já tinha falado. Foi que a gente falou? A gente disse que o Espírito Santo de Deus estava mexendo com gente dentro do catolicismo. Estou mentindo? Quem acompanha as nossas pregações? Por mais de uma vez eu falei isso aí.
Tinha gente que dizia que eu estava revoltado com o padre Manzotti, aqui de Fortaleza. FM Jangadeiro, né? Quem acha que não está revoltado. Não, eu não faço nada movido por sentimento. Eu sou até um pouco temperamental, sanguíneo. Mas quando eu estou pregando, quando eu estou ministrando, e olha que eu não sou um pregador de mão cheia, tem muito pregador melhor do que eu. Mas o pouco que eu faço para Deus, eu faço do temor. Eu não faço movido, olha para mim, eu não faço movido por interesses pessoais, vingança. Não, eu prego na unção do Espírito de Deus, eu estou consciente disso. E o que foi que eu falei? Eu disse que o Espírito Santo de Deus estava incomodando gente dentro do catolicismo. Deus estava incomodando gente dentro da igreja católica. Aí só, irmão, que quando Deus entrega uma coisa pra gente, às vezes a gente não entende bem como é que aquilo vai acontecer. Eu, por exemplo, eu apenas disse o que Deus colocou no meu coração. O que foi que Deus colocou no meu coração? É que Deus estava batendo na porta de muitos católicos. Na consciência, estava falando com muitos sacerdotes católicos. Aí eu pensava que o negócio ia acontecer com o padre Manzotti. E outros. Não. Foi mexer com quem? Foi com o Papa. O Papa. O Papa lá do Vaticano, o cabeça da igreja católica, o geral em todo mundo. Você está acompanhando os noticiários aí? O homem abriu a boca essa semana e disse que crer, continuar com essa história de pregar que Maria é uma mediadora entre Deus e os homens, isso aí é uma tolice. É o que foi que eu falei para vocês. Eu disse por mais de uma vez no passado, eu disse que Deus, a gente estava sentindo ali, o Espírito de Deus estava incomodando muitos católicos. Aí o pessoal chega e diz, não, esse rapaz aí só prega na... Aqui isso já aconteceu até onde eu me congrego. Porque quando a gente não gosta de uma pregação, da mensagem, a gente quer atingir logo o pregador, né? E uma coisa que as pessoas me atingem muito, isso é um revoltado, ou então isso é um falso profeta. As pessoas começam a protestar contra a minha vida. É um mentiroso, é um falso profeta. Toma cuidado com esse sujeito. E eu digo, eu não prego por interesse, usar de engano, quero atingir alguém, não. Eu prego na unção do Espírito Santo de Deus. Para mim, irmão, olha para mim, eu não sou obreiro de brincadeira. Eu não sou de brincadeira ou porque estou fingindo que sou alguma coisa. Não, a gente faz as coisas no temor de Deus. E quando a gente faz as coisas no temor de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele, às vezes, ele usa a nossa vida, né? E a gente falou que Deus estava despertando muita gente dentro do catolicismo. E quem foi que Deus foi mexer com quem? Foi mexer com o Papa. Menino, eu pensava de todo mundo. E eu falei, não foi não? A gente falou. O Espírito de Deus está incomodando muito católico. Aí eu pensava que ia acontecer alguma coisa. Opa, Deus vai mexer com o padre Manzotti, vai mexer com algum padre aí, conhecido da mídia, que nada foi mexer logo, foi com cabeça. Aí eu, meu Deus, isso que a gente fala, irmão, não é para nossa glória. É para mostrar para você que quando a gente faz as coisas no temor de Deus, dizendo assim, Senhor, eu quero falar aquilo que é da tua vontade. Alguma coisa, a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Agora, quando você está pregando somente por interesse, tipo, eu vou pregar por dinheiro, eu vou pregar porque, eu estou preocupado com o que os outros pensam de mim, eu estou preocupado, tá entendendo? São os demagogos do púlpito. Deus não usa não, meu filho. Agora, quando você está fazendo as coisas no temor de Deus, apesar das tuas falhas e dificuldades, Deus vai honrar você, tudo bem? Isso é para não deixar, né? Deus honra a gente. O homem não reconhece a unção que está muitas vezes sobre a nossa vida. Sabe o que eu estava lembrando? Quando estou entrando na reflexão? O profeta Jeremias. Jeremias, enquanto profetizava e escrevia, ninguém dava crédito ao profeta Jeremias. Jeremias pedia Baruque. Baruque era o secretário de Jeremias. Era Deus entregando a mensagem para Jeremias e Baruque escrevendo. Aí enviavam a profecia para o rei ali do momento, ali em Jerusalém. Toca fogo nessa profecia. Irmãos, enquanto Jeremias estava em vida, ninguém acreditava em Jeremias. As pessoas só foram se tocar que Jeremias era homem de Deus depois que ele morreu e o tempo passou. Leia o livro do profeta Daniel. Daniel entendeu que as profecias de Jeremias eram mesmo de Deus. Quando ele leu o livro de Jeremias, entendeu que o cativeiro babilônico ia durar 70 anos. Onde é que eu estou querendo chegar? Você prega, você louva, no temor. Messias, ninguém reconhece o que eu estou fazendo. Meu filho, continue ligado com Deus. Não se preocupe com o que estão falando de você. Meu filho, a palavra de Deus não volta vazia. Deus falou assim para Ezequiel,
fale a minha palavra, quer esse povo escute, quer deixe de ouvir. E eles vão saber que esteve no meio deles um profeta. Ezequiel capítulo 2. Pare de pregar preocupado com o que a multidão está pensando de você. Você não é nem ator. Você não é ator. Pregue no temor da palavra. Não, Messias, mas ninguém me dá crédito. Eu estou no ministério, ninguém liga para mim. Todo mundo me odeia. É o povo fazendo panelaço contra a minha vida. Tu pensa que eu não sei o que é essa marmota? Continua, cara, fazendo as coisas no temor de Deus. Bíblia diz, irmão. Deus falou usando Ezequiel. Pregue a minha palavra. Vá lá, entregue a mensagem. E eles quer ouçam, quer deixe de ouvir. E eles vão saber que no meio deles esteve um profeta. Amém? E deixa para lá, irmão. Entrega a mensagem. Não se preocupa com isso, não. Tudo bem? Também não estou querendo dizer que depois que eu morrer, ou me assassinaram ou me matarem, né? Eu também não estou querendo dizer isso. Ah, o Messias era usado por Deus. Bola na página dele, né? Acontece alguma coisa com a minha vida, né? E depois, tudo que o Messias falou era verdade. Vamos na página dele. Não, também não estou dizendo que isso vai acontecer, não. E eu digo isso, irmão, sem arrogância nenhuma. Tá entendendo? Bora lá, bora. Irmão, quando a gente é seguro da gente, não precisa você estar fazendo alarde. Me respeite, que eu sou o homem de Deus. Me respeite, que eu sou apóstolo. Não precisa disso. Irmão, não precisa. Quando você tem segurança de você mesmo, não precisa você encostar ninguém contra a parede e dizer, ó, me respeite porque eu sou um homem de Deus. Me respeite. Irmão, não precisa disso não, irmão. Apenas pregue, faça as coisas no temor. Eu vejo gente por aí que pra poder, aquele desespero. Tem que me respeitar. Você sabe com quem você tá falando? Eu sou um grande homem de Deus. Não precisa disso não, macho. Só faça as coisas com temor a Deus. Pronto, o resto deixa que Deus usa. E não vá querer se meter a ser ator. Não vá querer se meter a ser ator. Eu conheço, ator é de longe. Eu conheço ator, demagogo e político de público é de longe. Messias, o que é que tu é no teu ministério? Tá mandando em alguma coisa? Tu é alguém? Sou não. Pro homem eu não sou ninguém, mas para Deus eu sou muita coisa. Eu ainda tô nessa fase ainda, viu? Mas eu creio que Deus um dia vai nos honrar. Messias, o que é que tu é no teu ministério? Tu é alguma coisa? Tu é pastor? Tu manda em alguma... Eu não mando em nada. Eu não mando em nada. Quem é você? A única coisa que eu posso dizer para você é o seguinte. Eu sou alguém que teme a Deus e procura fazer as coisas com sinceridade. Só isso. Messias, tu vai deixar uma reflexão aí, vai? Vamos. Vai girar em torno do seguinte... Agora quem ora entende, viu? O mistério, viu? Quem ora e está na mesma sintonia que eu estou, entende o mistério. Agora, quem não está, meu filho, não entende nada, né? O que é a igreja? 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 Né? A gente vai trabalhar aqui bem rápido uma reflexão que vai girar em torno da seguinte pergunta. E depois vamos deixar bem anotadinho aqui na nossa página flopada, né? Na nossa página falida, né? O que é a igreja? O que é a igreja? Né? Tem tanta gente por aí, né, que está dentro dos templos. Às vezes a pessoa ocupa até uma função em um ministério cristão, mas não sabe nem o que é a igreja. Me define aí o que é a igreja. A pessoa tá tipo igual cego perdido em tiroteio e cachorro perdido em mudança. Existem pessoas que, se você chegar para ele e perguntar o que é a igreja, a pessoa vai responder: é aquele prédio ali. E são pessoas que muitas vezes se congregam, né? São pessoas que ainda não têm assim uma formação, uma opinião formada a respeito do que é a igreja. E a gente queria, nessa rápida reflexão, nesse sermão temático, deixar aqui, né, algumas pontuações onde a gente vai trabalhar a seguinte pergunta: o que é a igreja? O que é a igreja, Messias? Primeiro tópico desse sermão: a igreja é o corpo de Cristo. Veja que tudo que a gente fala é acompanhado daquilo que a Bíblia diz, ó. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses 1:24. O texto diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições da minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, né? Colossenses 1:24. Então aqui em Colossenses 1:24, Paulo vai se referir
a membresia da igreja de Colossos ali como o quê? Como o corpo de Cristo. Colossenses 1:24. Não somente nesse texto, mas em outros textos escritos por Paulo, ele vai se referir à igreja como o corpo de Cristo, né? Messias, e por que a igreja é comparada com o corpo? Messias, porque é que a igreja ela é comparada com o corpo. É porque da mesma maneira que o nosso corpo, o corpo humano, tem vários membros com várias funcionalidades diferentes, né? Aqui a mão, ó, o braço, né? Os olhos, o nariz, a boca. O nariz serve para você sentir os odores, os olhos para enxergar, o ouvido para escutar, a boca para falar, né? As mãos para pegar, os pés para andar, o coração para bombear o sangue, né? Os pulmões para você respirar. Da mesma maneira que um corpo humano é composto por membros que cada um tem uma funcionalidade, do mesmo jeito é a igreja, né? A igreja do Senhor Jesus é comparada com o corpo, porque da mesma maneira que o corpo humano ele é composto por vários membros que servem para várias coisas, a igreja de Cristo também, né? Ela é composta por membros que têm várias funcionalidades, né? Tem um que prega, tem um que canta, tem um que toca instrumento, tem outro que sabe lidar com a questão da organização de algumas coisas, né? Por exemplo, eu acho interessante esses irmãos e irmãs que têm a facilidade de organizar eventos, né? Isso é mais a irmã, né? Vai ter um evento na igreja, aí tem aquelas irmãs que tem toda aquela inteligência, aquela criatividade, né, de adornar a igreja, dependendo do tema, né? As irmãs colocam um vaso de flores ali, pá, né? Você vê que todo mundo tem uma funcionalidade dentro da igreja, né? Então a gente só vai falar isso a respeito desse ponto. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Colossenses 1:24. Então, já que a igreja é um corpo, né? Todo mundo tem que funcionar. É só isso que a gente vai dizer, né? Todo mundo tem que funcionar, né? Um pastor de igreja, ele não pode se acostumar com o fato dele estar liderando um grupo de membros em que nem todo que o povo não está funcionando. Todo mundo tem que funcionar, irmão. Todo mundo tem que funcionar. Você tem que ser uma pessoa cujo coração está cheio dessa preocupação. Será que está todo mundo funcionando? Será que está todo mundo funcionando? Será que quem prega está pregando? Será que quem louva está louvando? Será que quem intercede está intercedendo? Será que quem visita está visitando? Né? Existem locais por aí que não tem essa preocupação. O pastor estando pregando é o suficiente. E tem membro que está no mau costume. Tem membro de igreja que na hora da reunião está no mau costume. Em que sentido, Messias? É no sentido de tipo assim, o pastor pregando, a pastora pregando é o suficiente. Não, meu filho, a igreja é um corpo, todo mundo tem que funcionar. Tanto os membros como a liderança de uma comunidade cristã tem que carregar consigo essa preocupação. Será que todo mundo está funcionando? Porque Deus não vai dar um dom por dar. Deus não vai dar um dom em vão. Tu acha que tem algum sentido em Deus dar um dom de pregar para a pessoa e a pessoa ficar encostada? Tu acha que tem algum sentido em Deus dar o dom do louvor para uma pessoa e a pessoa ficar encostada? Tem sentido não, cara. Agora só que existem pessoas, não em todas as igrejas, mas existem pessoas que gostam de dar ordem no Espírito Santo. Não, aqui é você que vai pregar. Você não prega não. Aí a pessoa começa a desenvolver um dom. Aí muitas vezes quem está na frente do trabalho da igreja quer mandar no Espírito Santo. Diz assim, não, Espírito Santo, eu não quero ver ele pregando não. Quem eu quero que pregue é ele ali. Não, Espírito Santo, eu não quero ver ele liderando o departamento de igreja, sei lá, fazendo alguma função na igreja. Tem que ser fulano. Sabia que tem igreja por aí que é desse jeito? Quem está na frente quer mandar no Espírito Santo. O Espírito Santo diz, esse aqui que eu vou levantar. Aí quem está na frente, não, vai levantar esse aqui não. Sou eu que mando na igreja, meu filho. Lideranças evangélicas estão ali apenas para administrar, meu filho. Mas na hora de distribuir os dons, quem distribui é o Espírito Santo. Aí o cara quer mandar no Espírito Santo de Deus. Deus diz, esse aqui que eu quero pregando. Aí o cara, não, eu não quero ver ele aqui com dom de pregação nem liderança, não. Eu quero ver fulano de tal. É ele aqui que eu quero. Meu filho, quem manda nos dons não é você nem eu. Quem manda nos dons é o Espírito Santo. É por isso que acontece muitas vezes em você ir para algumas igrejas e você vê pessoas que têm um dom para fazer alguma coisa e a pessoa não está exercitando o dom. Por quê? Porque o homem não quer aceitar. Aí tem um bonitinho que vai dizer, não, mas o que é de Deus? O que é de Deus, o homem não tira, né? Não tem nada a ver não, irmão. Às vezes Deus permite. Eita, às vezes Deus permite uma igreja ser dirigida por uma pessoa que não tem essa noção
De quê? De que a igreja é um corpo e cada um tem sua funcionalidade. O cara quer ditar as normas nesse sentido, né? Não, quem manda sou eu. Não, meu filho, você não é o cabeça da igreja, não. Sinto muito. Sabe quem é o cabeça da igreja? Não é o Papa, nem é o pastor, não. O cabeça da igreja é Jesus. Você já parou para pensar nisso, que o cabeça da igreja não é um pastor, nem um padre? A Bíblia vai dizer que o cabeça da igreja é Jesus. Aí a gente implica, né, com as pessoas no corpo de Cristo. Ou a gente olha para a pessoa que tem a função da boca e diz: não, não quero a boca falando, não, eu quero a boca calada. Quem eu quero que seja a boca é você, sendo que a pessoa não é a boca. A pessoa é o pé, o ouvido, mas não é a boca. Meu filho, Messias, então, se quem manda na igreja é Jesus, para que serve uma liderança? Serve apenas para ali dar uma ajudinha, organizar. Mas na hora de distribuir os dons, meu filho, as funcionalidades do corpo, não é o homem que dita as normas, não. Quem dita é Jesus. Já parou para pensar nisso? Que quem é o cabeça da igreja? Meu filho, pregue sem medo que Deus vai lhe honrar, viu? Abra a boca e pregue sem medo que Deus vai lhe honrar. Tenha medo não. Não, mas se eu falar isso aí que tu tá falando, Messias, eu vou ser expulso do ministério. Se preocupe não, Deus vai lhe honrar, viu? Se preocupe não. Pregue sem medo que Deus vai lhe honrar. Não vai xingar o pai, só não vai xingar o pai nem a mãe de ninguém. Nem dizer palavrão, nem fazer o que não é para fazer, nem jurar os outros de morte. Mas pregar, pregue o que Deus manda, que Deus vai lhe honrar. E o que a gente tá falando é somente isso, que o cabeça da igreja é Jesus. Não é o homem não. Não, mas fulano de tal não aceita. Problema dele, meu filho. Problema dele. Só para contrariar esse pessoal que gosta de mandar no corpo de Cristo, que quer ser o cabeça, só para contrariar. O Espírito Santo levanta quem ele não quer. Só para contrariar, só para confundir o homem, Deus levanta no corpo de Cristo as pessoas que ele não quer e que ele não quer que Deus levante. Isso aí não acontece não é só na igreja não, é no meio secular também. Às vezes a pessoa tem o dom para fazer uma coisa, mas a pessoa não aceita. Eu não quero fulano, porque eu não gosto de fulano. Eu gosto de Beltrano. Aí Deus, só para contrariar, Deus capacita a pessoa que ele não gosta. Mas se tu tá falando é muito grave, é agressivo. Não é agressivo não, meu filho. A palavra de Deus é Bíblia. A minha Bíblia diz que a igreja é um corpo e o cabeça é Jesus Cristo. E na hora de distribuir os dons, quem distribui é o Espírito Santo. É ele que diz: eu quero fulano fazendo assim. É o Espírito Santo de Deus que diz assim: ó, você é mão, você é o pé, você é o olho, você é a boca. Quem faz isso não é o homem não. O homem pode até tentar, mas ele não consegue não. É igual um exemplo aí, eu vou falar aqui de um exemplo, né? O sujeito estava numa igreja, não é onde eu me congrego não, no outro canto, sabe? Aí o sujeito foi distribuir as tarefas na igreja. Você que vai liderar uma coisa aqui da igreja. Aí a pessoa não tinha o dom de liderar. Não tinha. Aí o cara: mas é ele que eu quero. Eu gosto dele. E cadê que o cara lidera? Lidera nada. Eu só observando, sabe? Esse negócio não é onde eu me congrego, não, em outro canto, sabe? Fulano tem um dom para liderar, mas eu não quero ele liderando. Eu quero é fulano. Aí ele chama fulano. E fulano não tem o dom. Aí cadê o fulano que ele chamou? Desapareceu. Sumiu. Por quê? Porque quem está na frente não quer obedecer a ordem do cabeça, que é Jesus. Pregue a palavra de Deus do jeito que ela é, que Deus vai lhe honrar, viu? Só não vai xingar a mãe de ninguém, dizer palavrão, nem jurar os outros de morte. Eu vou lhe matar, que isso aí não é de crente não, mas pregue a verdade. Eu conheço gente que não prega a verdade no púlpito, mas quando desce do púlpito, se der bobeira, dá um murro na cara do outro. Que adianta? Ser tão bonzinho no púlpito, ser tão humano no púlpito. Ai, que eu não prego contra o pecado, que vai ferir todo mundo. E quando desce do púlpito, se der bobeira, dá um murro na cara do outro. Eu não entendo esse tipo de humanidade. Por que tu não prega duro? Olha aí, ó. Por que tu não prega duro? A pessoa... Não é porque vai ferir a membresia. Vai contrariar, mas quando desce do púlpito, se der bobeira, dá um murro na cara do outro. Eu não entendo esse tipo de humanidade. Messias, beleza? O que é a igreja? É o corpo de Cristo. Tô errado? Vai rasgar. Se eu tô, rasga a tua Bíblia, que é a minha Bíblia que diz isso, viu? Quem distribui os dons é o Espírito Santo. O cabeça é Jesus. É tão sério, irmão, isso aí que eu tô falando, que lá no livro de Atos, quando eles iam designar alguém para fazer alguma coisa, eles iam orar. A gente queria enviar alguém para fazer a obra.
Eles primeiro iam orar para saber quem é que Deus ia chamar. Primeiro eles iam orar. Aí o Espírito de Deus falava: separa Paulo e Barnabé para essa obra. Por que eles faziam assim? As lideranças da igreja primitiva? É porque eles tinham medo de chamar quem Deus não estava chamando. Eles tinham medo de dar a função da mão para o pé. Por que é que os líderes do livro de Atos jejuavam e oravam e pediam a direção de Deus antes de chamar alguém para uma obra? É porque eles tinham medo de dar a função da mão para alguém que não era mão, era pé. E eu vejo muita gente por aí nas igrejas fazendo isso. O cara não é mão, ele é pé, e o cara... Não, agora a partir de hoje tu vai ser mão. Tu vai fazer a função da mão. Tu é nariz, mas eu quero tu com uma boca. Mas por quê? Não, porque eu quero. Não, meu filho, nariz não fala não, macho. Nariz não fala, nariz foi feito para sentir os odores, olhos não fala, olho foi feito para ver. Não, mas eu quero que o olho fale. Eu quero que o olho fale. Aí tá complicado, né, irmão? O que é a igreja? O corpo de Cristo. O que é a igreja? É a habitação de Deus, né? Estamos aqui na nossa live, estamos trabalhando o seguinte tema, viu? O que é a igreja? A gente já falou que a igreja é um corpo, né? Colossenses 1:24. E a igreja também é a habitação de Deus. Segundo aos Coríntios 6:16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então o que é que acontece? Em 2 aos Coríntios 6:16, a Bíblia diz que nós somos a habitação de Deus. A Bíblia, por mais de uma vez, vai dizer que eu e você somos... Eu e você que já recebemos a Cristo em Cristo em nossa vida. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Messias e o Eduardo Costa, que gravou uma música em homenagem a Deus, acho que Deus é do interior, né? Tudo foi ele que arquitetou. E o Espírito Santo, não sei o que, né? Uma blasfêmia pra mim aquilo ali, não era nem pra mim estar repetindo. Messias e o Eduardo Costa, que tem uma música que tá tocando muito nas rádios. Tudo foi Deus que arquitetou. E o Espírito Santo executou. Aí diz que acha que Deus é do norte, que Deus é do sertão. Gosta de um cafezinho, né? O que tu acha dele, Messias? Se ele não aceitar Jesus Cristo, deixa pra lá. Então o que é que a Bíblia diz? Em 2 Coríntios 6:16, a Bíblia diz que eu e você somos o templo e morada do Espírito Santo. Que eu e você somos o templo de Deus. Deus habita dentro da gente, né? E é interessante que esse texto ele vai responder o porquê da igreja não conseguir ter comunhão com as coisas do mundo. Exatamente por isso. Porque o Espírito que está na gente não é o mesmo que está no mundo. Por que é tão complicado o cristão ele lidar com esse sistema? Sabe por quê? É porque o que está em você, o Espírito que está em você e em mim, que já aceitamos Jesus, não é o mesmo Espírito que está presente na vida das pessoas que ainda não receberam a Cristo, né? Ah, Messias, mas eu convivo em um ambiente onde tem muita pessoa descrente. Eu não posso dar nem um bom dia, uma boa tarde, me sentar para conversar. Entenda bem. Que tipo de comunhão é que estamos dizendo aqui que não dá para um crente ter com o mundo? Sabe qual é? É aquela comunhão em que você está concordando com tudo. O mundo diz, abortar é normal. Aí você, amém, abortar é normal. Você tá entendendo? Porque tem muitas pessoas por aí, cara, que são super santarrões. Meu Deus, eu não peco. Mas quando tu vai fazer uma análise do modo dele de pensar, é pior que o ímpio. Tá entendendo? É nesse sentido. Então, Messias, o que seria essa questão do a gente não ter comunhão com o mundo? É da gente não estar aceitando os paradigmas que o mundo ele coloca, ele impõe. Coisas que a gente sabe que são antibíblicas, né? A gente não pode, porque o próprio texto diz. 2 aos Coríntios 6:16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus vivente, como ele próprio disse, né? Não dá para você ter comunhão. Que comunhão existe? No caso aqui do templo dos ídolos, né? A gente sabe que está fazendo referência à questão do paganismo que havia naqueles dias. Aí Paulo diz, que comunhão há? Aí que tipo de comunhão é que eu estou dizendo aqui que a gente não pode ter com o mundo? É de você estar dizendo amém, porque tu não é para estar dizendo amém.
Aí eu falei uma vez, eu já falei umas 10 vezes. Eu sou anônimo. Eu sou anônimo. Eu sou um pregador anônimo aqui em Fortaleza. Ninguém sabe nem que eu existo. Mas meu filho, isso é de Deus. Permitir com que o meu nome venha a ser conhecido ao ponto de eu vender minha alma pro cão. Quero não. Por quê? Porque muitas pessoas que estão na mídia conhecidos, eles não pregam a verdade porque tá com medo de se queimar com alguém. Ah, tem um político tal ali que é a favor do aborto. Aí se eu for pregar que aborto é pecado, eu vou me queimar com os políticos. Por que tu acha que tem muitas igrejas por aí? Principalmente as igrejas cujos ministérios tem muita live. Os obreiros evitam pregar contra certos pecados. Porque é que em muitos ministérios, em que os cultos são transmitidos em lives de internet, os próprios pastores não pregam contra determinados tipos de pecados. Sabe por que é? Sabe por que é? Tá sentindo falta não, tu? Por que não existe o radicalismo do passado? Por quê? Porque tá com medo de se queimar com os políticos. Tá, o resumindo, tá dizendo amém. Isso é cristianismo raiz, cara. Isso que eu tô pregando é cristianismo raiz, não é cristianismo Nutella, não. Em que eu chego num púlpito de uma igreja muito bonito, lindão, aí todo mundo me ovacionando. E eu nem sou profeta, eu sou político. Quer que eu fale de novo? Por que hoje muitos líderes, e alguém vai dizer, não, você está equivocado. Primeiro, eu não estou generalizando, não estou dizendo que é todo mundo, eu estou dizendo uma parcela. Não distorça as minhas palavras, eu não estou generalizando, uma pequena parcela. Pequena não, grande. De líderes hoje, cujos cultos são transmitidos por internet, não prega contra certo tipo de pecado. Por quê? Porque está com medo de se queimar com os políticos. Aí isso é mundanismo, irmão. Isso é mundanismo. Por quê? Porque eu estou dizendo amém pro que não era para mim estar dizendo. Aí como é que, irmão? O texto aqui está dizendo, usa a tua cabeça. O animal. Já dizia uma música do satanista aí, tal do Raul Seixas, ouro de tolo, que a gente não usa nem, acho que é 10 ou é 8% da nossa mente, da nossa cabeça, né? O ouro de tolo. Né? Usa um pouquinho da inteligência que tu tem. Olha o que o texto diz. E para de ficar protestando contra a minha vida, macho. Deixa de ser traíra. Deixa de ser traíra, macho. Fica me esperando nas surdinas por aí. Tu que diz que é crente, que é radical. Fica na surdina. Não, é porque o Messias, ele tá agindo de uma maneira que não é pra agir. Tá ferindo a unção de fulano, irmão. Tu tá fugindo da seguinte realidade. Tu tá com medo de se queimar com o líder da Babilônia. Tu tá doidinho pra ser convidado por Nabucodonosor. Tu tá doidinho pra comer das iguarias de Nabucodonosor. É por isso que tu não prega mais contra certas coisas. Aí tu fica com a tua metralhadora apontada pra mim. Eu vou passando no canto e o cabo. É por isso que eu não te tiro da disciplina, Messias. É por isso que eu não te tiro desse castigo, Messias. Interessante, né, macho? Tu acha que por causa da minha língua grande eu tô merecendo uns castigozinhos, né? E os hereges tu não persegue, né, bonitão? Lindão das tapioca. Porque aqui a gente não pode ter comunhão, irmão, com as coisas do mundo velho. Segundo aos Coríntios 6,16, é porque o Espírito de Deus está na gente, macho. Como é que tu pode ter o Espírito Santo de Deus e tu tá em concordância com pessoas cuja vida não são habitadas pelo Espírito Santo de Deus? Que diacho de... Obreiro é tu, macho. Não, eu sou templo. Aqui em casa todo mundo é templo e morada do Espírito Santo. Interessante, como é que o Espírito Santo de Deus está na tua família? Está em concordância com o mundo. Aí faz essa cachorrada todinha com a minha vida, só porque eu não tenho, só porque eu moro só. Antes só que mal acompanhado. Aí faz essa cachorrada toda com a vida de um obreiro, porque o obreiro mora sozinho. Eu não tenho um apoio. Aí fico tentando me amarrar na estaca e tocar fogo. Quem? São os católicos? Não. Muita gente que diz que é evangélica, que diz que tem o Espírito Santo de Deus, mas está em concordância com o mundanismo. É aprovando até o aborto. Se der bobeira, é convidado para um casamento de 2 machos. Bate lá a foto aí. Olha eles dois se beijando, coisa linda. Eles dois se beijando. Oh, glória, sai pra lá.
Vai te converter, mulher. Vai te converter. Aí pro casamento, 2 machos, aí volta com a foto dos machos se beijando. Aí tem que dizer que é bonito, porque se disser que é feio, vai se queimar, não sei com quem. Aí amanhã vão querer acabar com a minha vida, porque eu moro só. Tem que respeitar a matilha dos LGBT, né? A matilha dos LGBT, dos abortistas, vocês têm que respeitar, né? Mas o obreiro que é sincero não é para ser respeitado, porque mora só, eu sou uma minoria. Eu falei, se é Deus me exaltar, se é de Deus permitir o meu nome ser exaltado na terra dos viventes, para eu vender minha alma pro cão, eu prefiro continuar como um anônimo. Messias, irmão, não dá não, irmão. O texto diz, ó, 2 Coríntios 6,16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo, irmão. O que está em mim não é o que está no povo do mundo, não. E a senhora que diz que tem um Espírito Santo de Deus, morre dizendo que tem um Espírito Santo de Deus, mas não está em concordância com quem prega a verdade. Eu não entendo isso. E é isso que eu não entendo. Queria que esse povo me explicasse. Por que a pessoa morre seca dizendo que não peca, que não vive uma vida de fornicação, adultério. Não Ai, que aqui em casa ninguém nunca assistiu uma página, não sei do que. Todo mundo aqui é santo. Eu não entendo esse povo que se santifica tanto e só presta. Não estou mandando você ir para a internet para assistir o que não é para assistir, não. É só um exemplo dos fariseus que estão no nosso meio. Eu não entendo esse povo. Depois tu me explica. Manda para mim uma mensagem aí. Quer que eu bote meu zap aqui? Eu queria que você me explicasse. Que é que no meu evangélico tem gente que se gaba de viver uma vida de santidade, consagração, mas está sempre em concordância com o mundo. Não concorda comigo. Diz até que eu sou uma má influência. O Messias é uma má influência. Mas por quê? Porque eu moro só. Agora um exército de LGBT tem que respeitar, né? Agora um homem que mora sozinho, você não respeita. Mas a igreja é o quê? A igreja é o corpo de Cristo, é a habitação de Deus e a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que é a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. Então aqui Paulo vai se referir à igreja como coluna e firmeza da verdade, que é uma coluna. Né? Quando você vai fazer uma construção, alguma coisa, se você for subir, você for subir a sua casa, fazer um duplex, um triplex, você tem que fazer primeiro? Tu tem que fazer as colunas, tudo bem? Por quê? Porque tu vai botar peso. Tem que ter coluna, porque se não tiver coluna, cai. Vá tentar fazer uma andar em cima da tua casa sem ter coluna. Tem que fazer a coluna com as armação. Tudo bem? Por quê? Para poder suportar o peso. Então a igreja ela é comparada com a coluna da verdade. A igreja está sustentando alguma coisa. Então quer dizer que se você parar de pregar a verdade, alguma coisa vai cair. Alguma coisa vai desmoronar. No dia que a igreja deixar de pregar a verdade, deixar de ser coluna da verdade, 1 Timóteo 3,15, alguma coisa vai desmoronar. O prédio está inteiro. O templo está inteiro, está lindo. Mas alguma coisa está só os escombros. Messias, ali está tudo bonitinho. Messias, eu acabei de passar lá, Messias. Eu não vi nada desmoronando. Messias, lá todo mundo mente. Messias, lá ninguém está pregando as verdades que tu prega. E tá tudo inteiro. Eu não vi o prédio cair, tá tudo inteiro lá. Tá todo mundo lindo. É porque Deus ainda não abriu a tua visão espiritual das coisas, irmão. Só o que tá de pé lá é o prédio. Mas a vida espiritual do povo tá só os escombros. Já caiu foi tudo. Por quê? Porque não tem a coluna da verdade. O que acontece quando a igreja deixa de pregar a verdade? Alguma coisa vai desmoronar. Quando é que acontece quando um pastor deixa de pregar contra o pecado? Alguma coisa vai desmoronar. Aí o líder da igreja, os obreiros, começam a dizer amém para o que não é para você dizer amém. Alguma coisa vai desmoronar. O prédio está inteiro. Mas a vida espiritual do povo está só os escombros. Nós somos a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15, irmão. Uma coluna sustenta algo. O que acontece se a igreja parar de pregar a verdade? Alguma coisa vai desmoronar. Só os escombros, irmão. Eu estou pregando nada demais, mas eu estou pregando só a Bíblia. Ó, pessoal, irmão,
Eu vou pular logo pro próximo tópico para encerrar isso aqui. Às vezes eu fico olhando certas pessoas no ímpeto de tipo, eu tenho que inventar uma coisa mirabolante para deixar os ouvintes assim espantados. Irmão, não precisa tu inventar novidade nenhuma. Basta tu fazer, sabe o quê? Pegue o texto, organize e fala o que tá no texto. Quer inventar novidade, mano? Não precisa inventar novidade não, mano. Não já tem a Bíblia, tá aqui. Só faça organizar um pensamento e entregue o sermão. Pronto, e Deus vai te usar. Deus vai te usar. Aí não, tem que ficar fazendo um monte de mirabolante. Não, irmão, basta pregar o que está no texto. E a Bíblia diz que a igreja é a coluna da verdade. 1 Timóteo 3,15, eu falei. O que é uma coluna? Uma coluna é um negócio que sustenta alguma coisa dentro da tua casa. Se tirar a coluna, desmorona tudo. Aí eu falei, né? Ah, poxa, você passa por aí, tem um bocado de canto, irmão, que só tá de pé o prédio. Só tá de pé o prédio. Mas o povo tá só os escombros espiritualmente. A juventude tá só os escombros. Os obreiros estão só os escombros. O ministério tá só os escombros. Você só tá vendo de pé o prédio. E quando a Bíblia fala que nós fomos chamados para edificar, por mais de uma vez a Bíblia vai falar sobre edificação. Não está se referindo a construções humanas. Está fazendo referência à nossa vida espiritual. Porque não adianta nada você estar num prédio suntuoso, lindo de morrer, lindo, a cor mais linda do mundo. E a vida espiritual do povo está o quê? Está só os escombros. Por quê? Porque a gente não está mais pregando a verdade. A igreja não é mais a coluna da verdade. Eu estou inventando alguma coisa? Eu estou inventando alguma coisa? É a minha Bíblia que diz isso, é a tua também. 1 Timóteo 3,15. Mas tu não quer pregar a verdade? O Deus deste século cegou o teu entendimento. Precisa o que é o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, a habitação de Deus, a coluna de firmeza da verdade e a geração eleita, né? 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim o quê? De proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. E o que é a igreja? A igreja é a geração eleita. Quando a gente usa essa expressão eleição na Bíblia, quer dizer o quê? Escolha, né? Então quer dizer que Deus nos escolheu. Deus nos escolheu para algo. Será que foi só para ficar sentado no banco, muito bonitinho e... Amém. 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 Quando batem às 6 horas de joelho. Não, meu filho, Deus não te chamou só para tu ficar fazendo uma ladainha de religioso. Ou ficar só sentado no banco, esquentando o banco, né? Dizendo, entra na minha casa, entra na... Sendo que Deus, Jesus está o tempão batendo na porta do teu coração e tu não abre. Aí tu, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, sara todas as feridas de Jesus. Para de cantar isso. Tá com um tempão que eu bato na porta do teu peito e tu não abre a porta para mim. Para de cantar isso. É como se Jesus dissesse, para de cantar esse louvor. Vocês vivem pedindo para eu entrar na vida de vocês, mas não abre a porta. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, né? Então o que é que acontece? A igreja é uma geração eleita. 1 Pedro 2,9. Mas eleito para quê, irmão? O texto está dizendo, ó, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. A igreja foi chamada o quê? Para proclamar, irmão, as verdades de Deus. E o texto vai dizer, proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. É você bater assim, ó, na pessoa e dizer, tu não está mais em trevas. O teu estilo de vida é outro. O teu modo de pensar é outro. E a pessoa responder, né? Não, mas os dias são outros. Tá de fazer vergonha. Os evangélicos, frutos de uma reforma protestante, calando a boca. Aí vem o Papa e diz, começando a querer pregar as coisas do jeito que tá na Bíblia. Tá de fazer vergonha, viu? Tá de fazer vergonha. Nem os pastores estão mais pregando contra a mariolatria. Sabia que tem muito pastor de igreja por aí que não prega mais contra a adoração a Maria? Ele está inserido em um contexto que o que está rolando é o ecumenismo. Todos os caminhos levam a Deus. Eu lá vou pregar contra Maria, deixa do jeito que está, aí vem o Papa, que não é nem evangélico, e diz, vamos parar com esse negócio de adoração a Maria?
Meu filho, foi o que Jesus falou: se vocês calar a boca de vocês, as pedras vão clamar. Nós estamos calando a nossa boca. Aí começa outra reforma lá dentro da Igreja Católica. E nós, tudo isso acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Eu aqui, é um bocado de música, né? A música do Raul Seixas. Eu aqui não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. É o mundo todo virando de cabeça para baixo e a gente, não, deixa do jeito que tá. Com a nossa bocona enorme, esperando a morte chegar. Aí Deus pega e toca um caboclo lá dentro. Pra pregar as coisas do jeito que ela é, né? Não tô aqui querendo dizer que ele tá certo em 100%, mas já é alguma coisa. Porque quando dá, cara, o líder maior da Igreja Católica abrir a boca e dizer que o pensamento católico não está de acordo com a Bíblia, irmão, é que Deus está sacudindo, Deus tá sacudindo lá dentro. Eu vi a notícia aí na internet que já foi gente lá dentro, cardeal católico, que racial foi de lá do Vaticano. Aí quer dizer que o senhor vai começar a pregar igual os evangélicos? Tchau, ó, vou abandonar minha batina. Foi-se embora. A gente não fala mais a verdade. Deus usa quem está disposto a abrir a boca. Agora, se você calar a tua boca e acha que tudo está normal, Deus vai levantar outro. Aí a igreja evangélica vai se desviar. Vai virar uma bagunça. Aí Deus pega e dá início a um avivamento lá na igreja católica. Igual nos tempos de Martinho Lutero. Vai levantar, e do tempo de Lutero, Deus tocou, foi só no monge. Dessa vez, Deus pode acabar tocando no cabeça. Não estou dizendo que ele está 100% certo, não. Ele pode continuar com alguns erros do catolicismo. Mas só isso aí já é o começo. Porque eu vejo muitos pregadores evangélicos que não pregam mais contra alguns erros do catolicismo. E eu estou seguro, cara, porque não vai ter católico para apontar o dedo na minha cara e dizer: você está ficando doido. Não me chame de doido, não. Que o Papa também está de acordo com o que eu estou dizendo. O Papa. Lá. Então nós somos uma geração eleita para quê? Para proclamar as virtudes, né? Falar da verdade. Você foi chamado com um propósito. Você foi chamado para falar das coisas de Deus, tudo bem? Então, o que é que nós somos também? Nós somos o sal da terra. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, né? Mateus 5,13, né? Então Jesus comparou a gente com o sal, né? E o sal, ele tem 1001 utilidades, né? Ele serve para desinfetar algumas coisas, né? Você está com ferimento, você pode passar sal, que o sal ele também é um tipo, né? Ele serve para isso também. Você pode também, para dar sabor ao alimento, né? E ele também serve para conservar, né? Eu não sei se nos outros estados do Brasil as pessoas têm esse costume, mas aqui no Ceará a gente tem esse costume de quê? Como é que a gente conserva a carne, né? Fora da geladeira, você pega a carne, taca sal. Você taca sal na carne, aí você deixa ela pendurada numa corda. Você separa um espaço na tua casa, bota uma cordinha ali, pá, lava a carne, trata, né? Taca sal, deixa a carne lá. Ela vai ficar lá conservada. 1 dia, 2, 3, 4, porque o sal, ele retarda. O sal, ele retarda, ele não impede, mas ele retarda a deteriorização, quase que não sai. Ele impede a carne de apodrecer, né? Então a Bíblia diz que nós somos o sal, irmão. Então eu e você estamos aqui para conservar, viu? Eu quero uma novidade, se eu já tinha ouvido. Nem isso aí que é interessante. Às vezes a gente vai pregar um texto que é reconhecido e o povo: disso aí eu já sabia. Pois nem parece. Sabia que tu foi chamado para conservar o ambiente? Eu e você, nós fomos chamados para conservar, irmão. Não foi para apodrecer, não. Porque tem gente por aí que, nesse sentido dos pensamentos, ideias e conceitos, tem gente por aí de igreja que na matéria pensamento, no quesito ideias, pensamentos, conceitos, doutrina, não está mais conservando nada. Está apodrecendo tudo. Para ele, tanto faz ser ímpio como ser crente. Tudo uma coisa só. Para ele, o que é que Malaquias 3,18 diz? E outra vez vereis a diferença entre o ímpio, quem serve a Deus, e quem não serve. Deixa eu ajeitar aqui. Vai dar certo. É ao vivo, né?
Aí, o conjunto que me acompanha. Messias que é o tecladista, o Marco Feliciano, o pastor Marco Feliciano, tem um tecladista, né? Acho que o nome dele é Roberto Marinho, né? Aí aqui o meu tecladista me acompanha. Então, meu querido, minha querida, o que é que acontece? Nós fomos chamados para conservar. Tem canto por aí que a gente não tá mais conservando nada, não. A gente tá apodrecendo. Nessa matéria, conceitos, ideias, doutrinas, pra gente tudo é a mesma coisa. Malaquias 3,18, a Bíblia diz que existe uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Só que a gente não tem mais, a gente não é mais o sal que conserva e dá sabor. Nós nos tornamos insípidos em nossas ideias. O cara tá bem bonitinho. O cara tá nos trinques. Mas ele não é mais sal, não. Ele não é mais sal. Por quê? Porque ele não tá mais conservando nada. Ele não tá produzindo o mesmo efeito do sal sobre a carne, que impede a carne de apodrecer. Quem fica perto dele ouve o que ele diz, tá apodrecendo. Em que sentido? No sentido de ideias, pensamentos e... Tá entendendo? Acho que não precisa explicar mais, não, né? A gente não conserva mais nada, não, irmão. Eu e você não temos mais essa propriedade de conservar. O sal é a carne apodrecendo e o sal dizendo assim para a carne, ó, você não vai apodrecer agora, não. É a carne se deteriorando e o sal ali na carne, né? Você não vai se deteriorar, não, que eu tô aqui, eu tô conservando você, carne. O sal perdeu essa qualidade. Nós, como igreja, como sal, perdemos essa qualidade. As coisas estão se deteriorando. E a gente? Tamo nem aí. Tamo igual aquela música do começo dos anos 2000. Tô nem aí, tô nem aí. Né? Eu conheço esse texto. O Messias é igual papagaio, só repete o que todo mundo diz. Eu quero uma novidade. Tu quer uma novidade, sendo que tu esqueceu, tu não sabe nem o básico, mulher. Tu quer novidade, sendo que tu não sabe nem o básico do que é cristianismo. Eu sou muito exigente. Eu não vou sair da minha casa para ouvir qualquer pregador. Eu quero novidade. Pregadores como o Messias, que fazem uso de textos conhecidos. Eu gosto de uma coisa nova, uma teologia avançada. Sendo que você não lembra mais nem do básico, mulher. Tu é o sal, tu não tá mais conservando nada. Tudo que você toca, em vez de se conservar, apodrece. Eu e você éramos para ser como sal, encostar na carne e retardar o processo de apodrecimento. Pronto. Não. Em vez da a gente impedir esse processo das coisas apodrecerem, não. A gente toca nas pessoas e as pessoas apodrecem. Se corrompem. Cadê o sal? Cadê o sal? Vocês o que é a igreja? A igreja é a luz do mundo, né? Mateus 5,14. Vós sois. Mateus 5,13 e Mateus 5,14 agora, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, né, irmão? Mateus 5,14. Então a igreja ela foi chamada também para ser a luz, né? Só lembrando que a igreja ela é como um castiçal de antigamente, né? O castiçal, para funcionar, ele tinha que ter se alimentado com azeite, né? Com o alimento. Se você não tiver o azeite do Espírito Santo, a gente não brilha não, viu? Esse mundo está em trevas. Quando você está perdido na escuridão, quando falta energia, você corre logo para pegar o celular, para acender a luzinha do celular. O que é que acontece quando tem blackout? Onde você mora? Você acende uma lâmpada de emergência, você corre logo para a luz, né? Eu me lembro que antigamente, muitas das pessoas que se convertiam antigamente, se convertiam por quê? Porque viam em mim e você na igreja um ponto de referência. A pessoa se cansava do mundo, né? Pô, tô cansado desse mundo velho, todo mundo mente. Eu queria algo diferente. Aí a igreja era vista como a luz da escuridão. Aí corria para a igreja evangélica. Hoje. Ih, menino. Ih. Qual o ponto de referência que nós somos, né, nos dias de hoje? Eu e você. Vou
passar pro próximo tópico para encerrar logo. Bora. O que a igreja é? Para encerrar, a igreja é um rebanho. Mas foi ligeiro, não foi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso mesmo, né? 8 tópicos. É o meu caderninho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o Messias, a maioria dos sermões dele é acompanhado de esboço. Melhor tá pregando com esboço, tá pregando certo, que tá pregando sem esboço, tá falando que não é para falar. Mandando você orar pelo que não é para orar. Ensinando você a chorar pelo que não é para você chorar. Tem uma música velha dos Mamonas Assassinas. Você lembra daquele grupo humorístico, os Mamonas Assassinas? Tem uma música deles. Estou fazendo aqui apologia àquele grupo, né? Mas tinha umas músicas dele que era engraçado. Tô aqui na minha página, né? Eu posso ficar à vontade para falar. Acho que o nome da música era 1406. Era interessante. Ele ironizava a situação de uma pessoa que tinha alguma coisa, né? Ele dizia assim: você não sabe. Como é que ele dizia? Você não sabe como é frustrante ver a sua filhinha chorar por um colar de diamante. Aí tem uma parte lá que é interessante, né? Você não sabe como é que é e tal. Aí ele fala do cachorro dele que chorava por uma. Ele falava um bocado de doidice lá, sabe? Ele ironizava. Aí você não sabe como é frustrante ver a sua filhinha chorar por um colar de diamante. Era 1406. Olha aí o que eu estou ensinando o povo a procurar, meu Deus. Não, mas é interessante. Engraçado, né? Ele falava que o cachorro dele chorava por uma... 1406, os Mamonas Assassinos. Ele falava que o cachorro dele chorava por um carro importado. Aí dizia que a mulher dele chorava por uma viagem. A filha chorava por um colar de diamante, né? É muito comédia, né? Aí a gente fica ensinando o povo a chorar pelo que não é pra chorar, né? Chora, igreja! Chora, igreja! Ah! Chora, igreja! E por que nós vamos chorar? Vamos jejuar? Chora pra tu sair da favela! Irmão, isso não é Bíblia, não. Se é errado a gente prosperar materialmente, e alguém vai dizer: eu tô pregando a teologia da miséria. Não. Só tô dizendo o seguinte: tem gente que me critica porque eu prego com esboço. É melhor você pregar com esboço e pregar certo que você pregar sem esboço e pregar besteira. Tá mandando você orar pelo que não é pra orar, chorar pelo que não é pra chorar. É igual aquela música dos Mamonas Assassinos, finado, 1406. Você não sabe como é frustrante ver a sua filhinha chorar por um colar de diamante? Vai pra lá, mano. Se manque. Tome tento na vida. Isso aqui é Bíblia, cara. O que é que a igreja é, Messias? Encerra, Messias, pelo amor de Deus. Ninguém tem paciência para ver esse negócio, não. É um rebanho, a igreja é um rebanho. Salmo 100, versículo 3. A igreja também é um rebanho, viu? A gente está trabalhando o seguinte tema. O que é a igreja? A igreja é um rebanho. Salmo 6, versículo 3. Um rebanho. Saber que o Senhor é Deus e foi Ele quem nos fez dele. Dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, né? Salmo 100, versículo 3. Então a Bíblia vai comparar eu e você com o quê? Com ovelha. A igreja não, a Bíblia não vai comparar a igreja com outra coisa, vai comparar com ovelha, né? Então o alimento da ovelha é uma coisa e o alimento do lobo é outra. A ovelha quer pasto, o lobo quer carne. Aí eu vou falar uma coisa que eu já falei tempos atrás. Tem gente no nosso país que não está liderando rebanho. Está liderando uma alcateia de lobos. O povo não quer pasto, o povo quer carne. Se o pastor der pasto, o povo fica com raiva. O povo quer carne, eu quero carne. Né? Existem muitas pessoas por aí, né, até na internet, que abrem a boca e dizem, né, eu sou pastor de igreja, eu sou uma pastora de igreja, eu tenho um rebanho muito grande. Sendo que essa pessoa não está sendo pastoreando um rebanho. Tá pastoreando eu não vou nem dizer uma tropa de jumento, né? O coletivo de jumento é tropa. É nada, irmão. Fosse jumento era melhor. O jumento é até gente boa, né? O jumento é gente boa. Tem aquela música do finado Luiz Gonzaga. O jumento é nosso irmão. Mão. Tudo bem que o jumento comeu milho do Luiz Gonzaga, né? Né? Seu Luiz, comi seu milho.
Brincadeira de nordestino, né? Meu Deus do céu, olha aí, o que é que eu tô lembrando. O jumento do Luiz Gonzaga só foi covarde nessa hora, né? Foi comer o milho do Luiz Gonzaga. Seu Luiz, comi seu milho. As brincadeiras do final do Luiz Gonzaga. Corre de cearense. Então o que é que acontece? A Bíblia não vai comparar eu e você com tropa de jumento e nem com alcaté de lobo. O que é que a Bíblia vai comparar eu e você com o quê? Com um rebanho de ovelhas, né? E o comportamento da ovelha é diferenciado. A ovelha não anda mordendo ninguém. A ovelha não anda dando agredindo ninguém. Ovelha, né? Não anda mordendo ninguém. A ovelha é um bichinho manso, dócil, né? Tem gente por aí que diz que é ovelha, faz parte de um rebanho, mas meu Deus do céu, só anda mostrando os dentes, só. A pessoa faz assim, ó. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu tenho ódio. A minha vingança será maligna, né? Eu vejo essas pragas, essas pestes. Eu não gosto do Messias. Por quê? O Messias não está fazendo algo. E tem algo no Messias que me incomoda. Deve ser pecado. Ou vontade de acabar com a vida do Messias. Não, irmão, isso aí não é ovelha, não. Você está tomado por outro espírito. Você é lobo. Você é lobo. Você é uma lobinha. Você é uma lobinha. Uma linda lobinha. Você é muito bonitinha, mas você é uma loba, viu? Você tá querendo morder alguém, você tá querendo atacar alguém, você tá querendo se vingar de alguma coisa que eu não sei o que foi. Só não venha me morder. Que a culpa não é minha. A culpa não é minha. Pelo amor de Deus. Vou dar uma mordida no Messias aqui, porque chega na igreja. Hoje eu pego esse desgraçado. Não, isso falou, irmão. A Bíblia diz que quem mudou o semblante foi Caim. Estou pregando uma palavra. A Bíblia diz o que é a igreja. O que é a igreja? A igreja é um rebanho. E quem mostra as presas é lobo. Viu? O pessoal só lembra de lobo. Não, tome cuidado com o fulano, que ele é um lobo devorador. É namorador? Não, mas lobo não é só nesse sentido. Lobo quando a Bíblia fala de lobo devorador, não é no sentido do solteiro ser namorador. É pessoa covarde, mano. Gente ruim, assassino, assassina, que ainda não teve a sua natureza transformada. E repetindo, viu? Tem gente por aí que não tá pastoreando, não é rebanho, não. É um alcaté de lobo. Aí o cara acha que ser lobo devorador é o irmão solteiro que é meio mulherengo, namorador, né? Então a irmã, né? A irmãzinha é uma lobinha, né? Não, irmão. O lobo aqui é no sentido do eu te mordo. Eu sou cheio do Espírito Santo. Aí as orelhas ficam pontudas, igual aquele filme do Jack Nicholson, Lobo. Jack Nicholson, Lobo, né? E a Michelle Pfeiffer, né? Michelle Pfeiffer e Jack Nicholson, filme Lobo. O cara é mordido por um lobo na estrada, aí fica doente com aquela doença, licantropia. Aí as orelhas dele vai ficando pontiaguda, a pessoa. E tem gente que quando tá... Sabia que tem gente que quando tá endemoniada muda, irmão, as feições? Você sabia que tem gente que quando tá possessa, o espírito de Caim, ele muda até as feições dele. Isso aqui da sobrancelha fica assim, ó. As orelhas ficam pontudas. Eu já vi gente virar cobra, irmão. Eu já vi gente virar cobra assim, as feições. Eu já vi, Deus já me mostrou gente virando serpente. É um lobo, você é um rebanho, né? Eu sou cheio do Espírito Santo. O que é que a gente precisa, irmão? É ter humildade de dizer: eu estou precisando mudar. Jesus, eu não quero ser uma cobra, um lobo, um jacaré, não. Uma jiboia, uma surucucu, uma jiboia que mata só numa barra. A jiboia mata só num aperto, ó, sufocando você, ó. Ele sufoca, você ficar sem fogo. Sabe como é que a cobra jiboia mata?
A jiboia mata é apertando você até você ficar sem fôlego. Tem gente que diz que é crente, mas é igual jiboia. Mata a gente é só num aperto, sufocando. Eu vou lhe sufocar, desgraçado. Aqui você não respira, não. Enquanto eu estiver aqui, você não respira. Tu já parou, irmão, pra prestar atenção que tem hora que tu age igual uma cobra, uma jiboia? Tu tá querendo sufocar alguém, né? Assim que tu pensa. Enquanto eu estiver aqui, ele não vai ter tempo pra respirar, não. Eu vou sufocar ele de 24 horas. Tu é uma jiboia, macho. Tu mata no aperto. Se a mulher criava uma jiboia, vou passar pro próximo tópico para encerrar. Curiosidade, uma mulher criava uma jiboia. A mulher criava uma anaconda. Tem gente que cria nesses bichos, né? Aí disse que ela tava com muitos dias que não comia nada. A jiboia. A mulher criava uma jiboia. Já tava com muitos dias que a cobra não comia nada. Aí ela levou a jiboia dela de 7 metros para um veterinário olhar a cobra. Ela, a minha cobra tá doente, a minha jiboia tá doente. Tá com vários dias que ela não come nada. Ela não come um preá, não come um rato. Eu comprei vários hamsters para dar para minha cobra, ela não comer. Minha cobrinha vai morrer. Aí o veterinário olhou para ela. A senhora sabia que a sua cobra não come? Tua cobra tá jejuando. Não é porque ela tá doente não, dona Maria. Que ela tá esvaziando o estômago dela para comer a senhora. A cobra tava jejuando. A mulher criava uma jiboia, muito preocupada com a jiboia. A minha cobra, minha jiboia de estimação, tá com mais de uma semana, vai fazer um mês que não come nada. Ai, meu Deus, ela dorme do meu lado, a minha jiboia de estimação. Seu veterinário, o que a minha cobra tem que não para de jejuar? Aí o veterinário olhou pra ela. A senhora pensa que ela tá doente? Ela tá com muita saúde. Você quer que a senhora sabe por que ela não tá comendo? É para esvaziar o estômago que ela tá pensando em comer a senhora. O veterinário especialista, ele falou que as jiboias, quando elas estão marcando de comer um bicho muito grande, elas ficam um tempo sem comer nada. De repente tem uma jiboia perto de você, né, pastor? Né, esposa do pastor? Tem uma jiboia. Tem uma cobra aí jejuando. Toma cuidado com esses jejuns aí, viu? Cobra também jejua, viu? Onde fazer a desgraça. Toma cuidado com esses jejuns aí, viu, pastor? Que de repente tem uma cobra jejuando perto do Senhor, pastor. Esposa do pastor, obreira. Cuidado com esses jejuns, viu? Eu jejuo direto. Isso é uma jiboia. Tá doido pra fazer uma desgraça. Eita, jiboia consagrada. Essa jiboia é uma benção. Essa jiboiazinha. Não para de jejuar. Doida para fazer uma desgraça com alguém, essa miséria. Então, Messias, encerra aí, Messias. O que nós somos? Nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3:9. Olha o que a Bíblia diz. O texto, o nosso sermão temático está girando em torno do seguinte pensamento. O que é a igreja? A gente já disse que a igreja é o corpo de Cristo. É a habitação de Deus. É a coluna e firmeza da verdade. É a geração eleita. É o sal da terra. É a luz do mundo. Ela é um rebanho. E ela também é uma cooperadora de Deus. 1 Coríntios 3:9. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então alguém pode me corrigir e dizer, Messias, mas aí quando esse texto diz que nós somos cooperadores de Deus, não é uma referência geral à igreja. São os líderes ali, como Paulo e outros que estavam cuidando da vida espiritual dos membros. Não, irmão. Mas nós entendemos que toda igreja é uma cooperadora de Deus, independente da função que você está ocupando na igreja. Não, Messias, eu não sou pastor de igreja. Mas você é um cooperador, uma cooperadora de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não vai fazer nada se você não cooperar. Quer um exemplo? Apocalipse 3:20. Jesus disse, coopere comigo que eu quero fazer uma obra nessa igreja. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém cooperar e abrir a porta, eu entro. Então, nós somos cooperadores de Deus, irmão. O que é um cooperador? É alguém que ajuda algo a funcionar. A pessoa está fazendo uma coisa, você vai lá e ajuda. Você está cooperando. Você está em concordância. E às vezes nós estamos querendo que Deus faça as coisas sem a gente cooperar com Ele. Apocalipse 3:20, Jesus disse. Coopera comigo aí, Laodiceia. Eis que eu estou à porta e bato.
coopere. Se alguém cooperar comigo e abrir a porta, eu vou entrar e fazer a obra. Aí nós estamos querendo que Deus faça um trabalho de conversão, converter todo mundo, sendo que a gente não coopera com o Espírito de Deus, irmão. E eu vou encerrar o sermão dizendo uma coisa. Posição em igreja não é sinal que a pessoa está bem com Deus, não, viu? Porque o homem pode colocar alguém, irmão. O homem, Deus permite. Deus permite. Deus permite o homem colocar alguém em uma função, em uma organização eclesiástica, se essa pessoa ser chamada. Só porque a pessoa senta num banco de igreja não quer dizer que a pessoa está bem com Deus, não. Tem até uma piada que diz, né? Por que o cachorro entrou na igreja? Por que o cachorro... O que é o que é? Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Aí como é que você quer que Deus faça alguma coisa se a gente não coopera com Deus? Deus manda a gente ir pela direita, a gente vai pela esquerda. Deus manda a gente chamar fulano, a gente chama cicrano. Deus manda a gente pregar uma coisa, a gente prega a outra. E eu vou dizer com experiência própria. Quando o obreiro ignora muito o que Deus está dizendo, Deus não fala mais não. Eu vou dizer por experiência própria. Quando um obreiro, um pregador, ignora muito o que o Espírito Santo de Deus está mandando ele falar, o Espírito Santo de Deus não teima não. Enquanto você está com o coração aberto, você está ligado, o Espírito Santo de Deus vai te dando mensagem. Vai te dando direção do que tu tem que pregar. Agora, no dia que tu faz ouvido de mercador, o Espírito Santo de Deus diz assim, não vou mais dar mensagem para você. Se te vira e fala o que tu quiser. Somos cooperadores de Deus. E ao invés da gente cooperar muitas vezes, nós estamos atrapalhando a ação do Espírito Santo. Messias, encerra aí o sermão. Você está jejuando não, tá? Gostou aí da coisa da jiboia? Não, pai, chegou alguém aí? Não, que eu estava contando a história da mulher que ela criava uma jiboia. Aí a jiboia estava com vários dias que não se alimentava. Não tem gente que cria, né? Jiboia, cobra, né? Esses animais, né? Animais silvestres. Tem gente que cria urso, que eu já vi. Não pessoalmente, mas assim, pela TV, pela internet, né? Tem gente que cria cobra e a mulher criava uma jiboia, uma anaconda. Já tinha uns 6, 7 metros. Aí a jiboia estava com vários dias que ela não comia nada. Aí a mulher começou a chorar. Minha jiboia vai morrer. Aí levou para um veterinário. Aí o veterinário olhou para ela e... Sua cobra tá doente, não. Você sabe por que ela tá em jejum? É para a senhora caber na barriga dela. Aí o veterinário até disse, você já reparou, esses dias ela tem se deitado do lado da senhora? Esses dias essa cobra tem se deitado do lado da senhora? Tipo assim, no comprimento, ela... Tem. Eu deixo. Aí, você sabe por que ela faz isso? Que ela tá medindo o tamanho da senhora. Se a senhora vai caber dentro dela. Aí eu falei, irmão, tem que é igual o jiboia. Tá jejuando, mas não é pra fazer corra-bulé, é pra fazer desgraça. Vai nessa, vai. Continue. Você só dá moral para quem tem dinheiro. Você só dá moral para mensagem se o pregador tiver dinheiro e tiver dinheiro, fortuna e prestígio. Esse é o teu fracasso. Vocês daí. É porque vocês só dão moral para quem tem dinheiro. Se o obreiro for assalariado, um cara simples, vocês acham que ele não é usado por Deus. Agora, se tiver dinheiro, tudo que ele fala, tudo que ela fala, vocês amém. Esse é o fracasso de muitas igrejas. Não estão ligados, mas não é na unção não, tá? Estão ligados é no que a pessoa tem. Se quem sobe no púlpito tem prestígio, tem isso aqui, a pessoa... Oh, glória de Deus, essa irmã é de Deus. Olha o tanto que ela ganha. Agora, se for um assalariado, uma assalariada... Encerrando aqui o sermão. O que é a igreja? Pois a gente deixa o sermão anotado aqui, tudo bem? Cuidado aí, viu? Cuidado com essa cobra aí que está do teu lado. Cuidado com essa cobra que está com vários dias que está jejuando. Tome cuidado, viu? Tome cuidado com essa jiboia. Tome cuidado com essa jiboia. Que jiboia linda, essa jiboia é tão espiritual. Ela tá jejuando. Ela tá igual a cobra esse negócio que eu acabei de falar. Até se preparando para engolir alguém aí. Tchau.